Então, de fato, eu acredito que nós estamos construindo algo muito grande e, assim como o nosso livro que nos guia, que é a Bíblia, nos orienta, ou pelo menos ele nos aponta, de que o fim das coisas é mais importante do que o começo delas. Isso, em hipótese nenhuma, abre precedente para que a gente comece errado, tá? Não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Pelo contrário, nós temos que ser diligentes e o diligente ele colhe, né? Eu também acredito nisso. Mas a forma que a gente vai terminar esse negócio, ela é mais importante do que a forma que a gente está começando. E nós precisamos entender o momento que a gente está vivendo hoje dentro do negócio. Então, qualquer negócio, né, seja a Nutritivo, seja qualquer outro negócio, inclusive no tradicional, existe eu diria, uma linha do tempo, né? Você tem a ideia, concebe a ideia, você tira a ideia do papel, você executa, você multiplica e você governa, né? Isso também está lá em Gênesis, que isso para mim se confirma o que é o propósito de Deus nas nossas vidas, né? Cara, eu também não quero fazer disso aqui um culto, tá, Cláudio? Só peço perdão nessa direção, mas é porque, cara, é o conhecimento que a gente tem, né? Eu acho que o conhecimento atrelado à sabedoria bíblica, a gente faz com que a gente acerte o máximo possível. Mas se nós começarmos da maneira que precisa ser começado, entendendo aonde nós queremos chegar, apesar de que existe um gap muito grande entre esses dois pontos aqui, e se a gente fizer a coisa correta, esse gap pode ser encurtado. Mas se nós entendermos também o momento em que a empresa se encontra, ou seja, que momento é esse, Diego? Será que, por exemplo, gente, é momento de nós ensinarmos sobre liderança? Será que é momento de nós ensinarmos sobre fatores mais profundos do negócio? Eu digo para vocês e afirmo para vocês que não, tá? Eu creio que o momento que nós estamos vivendo agora é um momento de crescimento. Sequer é momento de nós apararmos arestas, sequer é momento de nós nos aprofundarmos em conteúdos como programação, vamos estudar programação neurolinguística, ou como vender 20 suplementos em uma semana, tudo isso vai ter. Lembra que eu falei? O fim das coisas é mais importante do que o começo delas. Calma que, gente, no final tudo vai dar certo, né? Se vocês vão entender onde eu quero chegar. No final vai tudo dar certo. Então, de fato, é, nós precisamos nos posicionar mediante ao momento que a empresa pede. Sabe a palavra que eu estou sendo redundante é momento, 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 porque dentro do multinível, né, a gente aprendeu a palavra momento, né, que é até uma palavra que o nosso presidente usa muito, que se refere justamente àquele ponto de inflexão onde a gente muda de vida. Cara, o que é esse momento? É o ponto de inflexão onde a gente muda de vida. A gente está aqui numa vertente, de repente a gente sofre, né? Uma curva de 90 graus e a minha vida e a sua se transforma completamente. Mas para que nós possamos viver esse momento, a gente precisa entender o momento da empresa. Sim, é um momento onde a empresa está estruturada. Sim, é um momento onde a logística está ajustada. Apesar de que cara, o Brasil é um país continental. Isso não é só com a Nutritiva, eu já tive em outras empresas inclusive do outro lado, né, do lado do consultor, e vivi na pele muitas coisas, né, pude viver isso na pele e sentir o quão desafiador é a gente estar num país continental. Tive recentemente na Europa, há uns 3 meses atrás, e é impressionante como, Cláudio, são 5, 6 horas de carro, a gente às vezes cruza 2 ou 3 países, né? Com 5, 6, 7 horas de carro você consegue fazer isso. Aqui no Brasil, você com 5, 6 horas de carro, você sequer sai do Amazonas, né? E aí você tem dimensão de quão continental é o nosso país, o quão desafiador é isso. E nós estivemos lá em Maringá, no Paraná, recente agora, onde nós fechamos a parceria com a GoLog. Então, assim, nós estamos fazendo o que o corporativo tem que fazer, né? O produto, a pronta entrega, a logística afiada. Estou preparando treinamento, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, é o que eu sei, é minha zona de maestria, né? É o que eu sei fazer melhor. Então, estamos preparando muitas coisas para oferecer para o time para que no decorrer desse processo nós vamos ajustando a tal ponto que o fim das coisas vão ser melhor do que o começo delas.
Mas o momento, diga que momento que a gente está vivendo agora e qual é o momento que a empresa está vivendo agora. O momento de nós fazermos volume. Nós precisamos fazer volume, só isso. É só isso. Fazer volume, principalmente em Manaus, onde já tem ponto de apoio. É claro que todos nós aqui, usando os nossos contatos e nós trabalhando em prol do time, do grupo, da sociedade, da empresa, né, para fazer com que a empresa tenha outros pontos de apoio, a gente vai acelerar isso muito mais, com muito mais intensidade. Então, sim, é um momento de nós posicionarmos pontos de apoio no Brasil todo, e sim, é um momento de nós colocarmos o máximo de pessoas possível para dentro. Entendendo também a lei da semeadura, né? Entendendo também que nem todos que ouvirem vai entrar no coração. Entendendo também que nem todos daqueles que entrar no coração vão tirar o combo. E também entendendo que nem todos daqueles que tirarem o combo vão fazer o negócio. E tá tudo certo, porque esse padrão ele não é um padrão da Nutritive. Ele sequer é um padrão do multinível. Esse padrão é o padrão da vida, né? Eu seria redundante se eu falasse aqui que na faculdade é assim, que na academia é assim, que em todo lugar é assim. Então, o que eu peço de vocês é compromisso para que nós possamos trazer o máximo de pessoas possível para o negócio. E dentre esses, nós vamos encontrar os Diamonds, né? Dentre esses, nós vamos encontrar os treinadores oficiais. Dentre esses, nós vamos encontrar as treinadoras oficiais do negócio, que vai multiplicar esse negócio. Porque uma coisa eu garanto para vocês. É impossível ao homem sondar o coração de outro homem. É impossível o nosso presidente Stanley Ferreira sondar o meu coração. E é impossível eu sondar o coração dele. Mas é passivo do homem as atitudes, as ações e as consequências, e aquilo que a gente observa. E para quem eu tenho falado, cara, as atitudes do Stanley diante desse negócio é para construir o negócio das nossas vidas. Eu ia falar que o Stanley tá fazendo algo para construir o negócio da vida dele, mas não é, cara. Não é porque não é sobre ele. E ele sabe disso, tá? Ele é um cara maduro o suficiente para isso. Isso não é sobre o Stanley, nunca foi. É Diegão, sobre as milhares de pessoas que vão ser alcançadas, Cláudio. Diegão, nessa parte que você falou, eu lembro na ligação que você fez para mim. Como é que tá esse negócio? Eu falei assim, cara, o que eu consigo ver no bastidor é um esforço muito grande do Stanley em fazer acontecer. Eu lembro dessa fase que eu falei para ti. Eu lembro muito dessa fase. E o que tu tá falando aí é verdade. Tivemos agora, nós tivemos 2 dias imersos lá no TI, né? No escritório do TI, do responsável que cuida do sistema, do software, e a todo momento, cara, era a gente fazendo conta para que tudo feche direitinho, sabe, Cláudio? Sabe, Fábio, o Enoque, o Franklin que está aqui também, o Anderson. A todo momento, até porque nós temos outros produtos para lançar, né? Poderia dar uns spoilers aqui, mas não sei nem se eu posso apanhar, posso pegar uma advertência depois do nosso presidente, mas a cada produto que ele decide lançar, cara, conta, planilha, quero ver se fecha, quero ver se. Então, existe essa preocupação no coração do Stanley de que tudo corra e transcorra muito bem. Né? E eu tô junto ali para cooperar, para ajudar. Ele é um cara que tem muito mais conhecimento do que eu, muito mais. Mas eu vivi, né? Eu vivi a venda direta os últimos 13 anos, então eu sei quais são as suas dores, ou as dores do time, da rede, e eu sei que eu posso trazer também esse conhecimento para o corporativo. Eu estou muito feliz com o desafio, viu, pessoal? Estou muito feliz de verdade. É a primeira vez que eu trabalho no corporativo. E eu confesso a vocês, até confessei isso para o Stanley, para o nosso presidente, que eu já tive esse desejo antes, né? Inclusive, na última empresa que eu trabalhei quase 10 anos, por várias vezes eu cogitei no coração, nos encontros que eu tinha lá com o presidente, de pedir mesmo. O presidente me leva, me puxa lá para o corporativo, né, me coloca para atender telefone, porque eu quero aprender. Eu quero aprender. É muito fascinante esse mundo, cara. O marketing de rede, o multinível, a venda direta. É muito fascinante, porque é um dos poucos modelos onde você oferta de forma voluntária sobre a vida do próximo, cara. Então, isso me fascina demais. Mas eu quero abrir, que eu acho que eu falei demais já. Eu quero abrir para quem quiser fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa. Nós estamos aqui num grupo fechado entre líderes, entre pessoas que resolveram construir esse negócio.
a múltiplas mãos, né? Esse negócio não é um negócio construído em duas mãos, no caso do Stanley, nem quatro, considerando ele e a sua esposa, mas é um negócio de múltiplas mãos. A gente precisa alcançar as pessoas que elas estão aí fora, tá? Que têm disponibilidade para comprar PA, e a gente sabe que é um bom negócio, né? Hoje, um PA, ele, na revenda do produto, na recompra do produto, ele tem, salvo engano, né, Cláudio? Se você me corrige aí, ele tem 9,85 de cada produto que ele entregar. Então, pensa, um PA que entrega 1.000 produtos no mês, qualquer produto, hoje que nós temos, né? Ele faz quase R$ 10.000 por mês. E falando de momento, eu quero me permita me prolongar um pouco mais aqui para falar do PA. Eu sou um cara muito prudente, cara. Muito prudente, e eu quero que dê certo para todo mundo esse negócio, né? Para todo mundo, para todos que quiserem fazer, claro. Quem não quiser fazer, não há milagre que alcance o incrédulo, né, Cláudio? Mas para quem vai ter PA, eu sei que alguns aqui vão adquirir PA. Da mesma forma que o momento da empresa é um momento de nós recrutarmos, de nós fazermos volume e encontrar os diamantes, aquela pessoa que estiver adquirindo PA, ela tão pouco precisa fazer grandes investimentos em aluguel, em contratação de funcionário, porque não é o momento para isso ainda. Então, eu até acalmo o coração de quem queira comprar PA, nosso ponto de apoio, que você comece em casa mesmo. De que você faça seus 2, 3, 5 mil por mês no seu PA de casa. E vai chegar a hora certa, vai chegar o momento oportuno de você, cara, de você ir para uma esquina no centro de Manaus ou no centro da sua cidade. Vi que tem gente do Maranhão aqui na live, não é isso? Acho que tem gente do Maranhão aqui. Qual a cidade, amigo? João Pessoa, João Pessoa, meu Deus, eu sou um cara que conheço bem geografia. Falei João Pessoa no Maranhão, São Luís no Maranhão, João Pessoa é Paraíba, né? É São Luís no Maranhão? Qual é a cidade? Ele tá aí? Ele tá na live Tá ainda, sem Cláudio? áudio, Fábio. Tá sem áudio. Qual é a cidade do Fábio, Cláudio? É, é São Luís, eu acho que é São Luís. Ele tá sem áudio, o microfone dele tá desligado. São Luís, é? Pois é, São Luís, vamos supor que seja São Luís. São Luís já foi potência em várias empresas de marketing de rede. Uhum. Em É isso várias mesmo, São empresas. Luís do Maranhão. Conheço São Luís, uma belíssima cidade, né? Onde o mar avança e volta, né? Ele tem o negócio do mar Exato. avançar na região lá, É, depois volta. Eu vi esse negócio aí, achei isso bem mesmo. interessante. Teve de maré cheia e a maré vaza, depois enche de novo. Eu sou cearense de nascimento. E no Ceará não tem isso não, pelo menos em Fortaleza o mar tá ali paradinho na dele ali, ele não fica nesse turnover não de estar Vai e indo e volta, né? voltando. Ele sobe um pouquinho ali no fim da tarde, né? Mas assim, nada demais assim. Mas enfim, São Luís é um lugar incrível, incrível, viu? Para você ter um ponto de apoio. É, aqui é. Eu passei por algumas empresas no passado e eu sempre tive esse registro na mente, né? Na época da UP, há muitos anos atrás, e da própria Renaudê, de que as franquias de São Luís vendiam muito, vendia muito. Assim como Boa Vista, Roraima, né? Que muita gente despreza, né? Pertinho da maioria de vocês aí, mas que hoje, dentro da empresa que é a maior, uma das maiores aqui no Brasil, é o lugar que mais vende, é o estado que mais vende. Gente, eu não vou ficar falando nome de empresa aqui não, tá? Não vou ficar, por mais que eu tenha respeito, né? Principalmente algumas empresas que são empresas mãe, empresas que trouxeram multinível para o Brasil, mas eu acho que a única palavra que tem que estar na nossa boca agora é nutritive. Sabe, na boca, na mente, no coração é nutritive. Isso vai cooperar para o nosso crescimento. Então, assim, Inclusive, foi até essa semana numa outra empresa aqui também de multinível, que vende muito aqui em São Luís, vende bastante mesmo. E eu conversando lá com a atendente, eu falei sobre a Nutritivo, né? E ela ficou meio balançada. Aí a gente marcou para essa semana agora fazer uma apresentação. E é de uma empresa forte também. Na verdade, como está só entre amigos aqui, é do Terra. É uhum, bastante ativo aqui em São Luís também. eu, eu gostei muito da forma que o plano foi construído, né? Você falou
na Doterra, que é uma empresa estrangeira. E eu vim de um segmento de perfume, né? Era muito forte a perfumaria. Tinha bem-estar também, mas a perfumaria era muito forte. E se criou um registro na mente do consultor, não do cliente, tá? Do consultor, de que ele deveria ter 50% de desconto em todos os produtos, né? E se a empresa não tivesse 50% de desconto, ele não entraria. A moral da história que aconteceu foi muitas empresas com produto ruim, superfaturando o produto e vendendo algo caríssimo, porque tinha que entregar os 50%, né? Tem uma empresa aí que está em ascensão no mercado, nem é o caso, né? A gente não trabalha com perfume ainda, né? Isso pode acontecer, pode vir a acontecer, mas o perfume deles é R$ 180 para o cliente final, e é um produto de verdade, que não vale, não vale. Eu acho que o cliente final deveria pagar 90. Mas aí, com esse discurso dos 50%, o fato é, nós temos nas mãos algo muito poderoso. Os 25 a 50% na recompra torna o nosso produto com uma percepção de valor muito maior na direção do cliente. Muito maior. Se a gente entender isso, o cliente vai valorizar, tá? E eu sou um cara que não perco a oportunidade. Eu vou até depois conversar com o nosso presidente para entender um pouco o que está na cabeça dele a respeito disso. Afinal de contas, eu acredito que se você quer ter sucesso nesse negócio, entenda, procure entender a cabeça do nosso presidente. Porque foi a partir dele que nasceu, né? Isso veio do útero dele, né? Do útero espiritual dele e para alcançar as nossas vidas. Mas, por exemplo, se eu tivesse na condição de consultor, eu não perco viagem. Eu, eu sempre abordo para fazer venda, primeiramente, né? Essa sempre foi uma estratégia, né? Claro, tá, gente? Isso a depender do perfil de que você está abordando. Se é um perfil para venda, se não, mas eu abordo para fazer a venda. E se o cliente expõe qualquer tipo de objeção na direção de preço, eu ofereço para ele a possibilidade dele se cadastrar para comprar com desconto. Mas eu sou um cara que, enquanto ia para o campo, eu não perdi a viagem. Vocês estão me entendendo onde eu quero chegar? Então, oferece, né? Compartilhe o nosso produto, né? Tanto que é sinta e compartilhe, porque nós temos que compartilhar. O nosso produto é diferente. A matéria-prima, Cláudio, as nossas gamas vêm de Israel mesmo, porque eu não fui em Israel ainda, mas eu fui lá na nossa fábrica e eu vi todas as caixas lá, né? Eu li os rótulos, que vem da Grande Jerusalém e tal. Eu fiquei maravilhado com isso, né? Quanta qualidade a gente tem nas mãos. E se ele não, de repente, ele não quiser comprar pelo valor final, eu vou cadastrá-lo, sabe? Para ele ter um desconto de 25%. E tá tudo certo. Tá tudo certo, porque uma vez que a gente sai de casa para caçar, nós não podemos voltar para casa, né? De mãos abanando, de mãos abanando. Vocês me entendem? Então, se a gente sai de casa para converter uma venda, que seja feita a venda, seja a venda do produto, seja a venda do negócio, e tudo é venda. A gente vai aprender que não tem esse discurso de que eu fui mostrar o plano, eu fui vender. Não, você ou foi vender o produto ou foi vender o negócio, ou foi vender o combo, né? O kit. Tudo é venda, gente. Quando a gente sai de casa, a gente sai de casa para vender. Eu não gosto de vender, eu só gosto de mostrar o plano. É lerdo engano seu, você é um vendedor de kit. Mas você é sim um vendedor, não é um passador de plano. Você é um vendedor de kit. Então tudo é linguagem, tudo é posicionamento e crença, né? E Ei, quando você Diego, entende que, e quando você entende que você é um vendedor de kit, Cláudio, para vender produto fica muito mais fácil. pegando esse teu gancho aí sobre venda, eu confesso que eu acreditei na Nutritive desde o começo, desde quando estava na mente do Stanley. E eu acreditei mesmo, acreditei assim, absurdo, como eu nunca acreditei em nada. E assim, quando foi eu peguei os valores, né? Eu falei, pô, esse valor aqui, rapaz, será que esse valor vai? Só que o nosso produto é premium. O premium, ele tem um valor, não é um preço, ele tem um valor. E aí, eu acho muito dinâmico a minha parceira, Francisca, que está aqui na sala, não pode falar. Ela pegou os produtos aqui de casa, quando foi no outro dia, ela me ligou, entusiasmada, falou, Cláudio, acabei de vender 5 no Pixel.
Como assim você não vendeu? Foi, vendia cento e tanto. O preço, sim. 190 ela vendeu. Aí eu falei, caraca, eu fico bem, eu tava assim, É não, bizarro, né, rapaz, Cláudio? se ela pode vender, eu vou vender esse trem também. Saí pra rua, no mesmo dia foram sete. No mesmo dia. Você Aí eu vendeu falei, sete, cara, Cláudio? sete. Aí eu falei assim, caraca, se uma pessoa vendeu cinco, eu vendi sete, ninguém vendo esse negócio vai me dizer que não consegue vender. Ninguém. Assim, tem que estar determinado, né? Tem que ir lá e falar direitinho. Cara, a minha barra tá muito alta, que dá até medo de falar. É, a gente tem uma tendência, o vendedor tem uma tendência de mensurar o bolso do cliente mediante ao bolso dele. Isso é uma crença de vendedor fraco, né? Que o vendedor, um bom vendedor não tem essa crença. Um bom vendedor de carro, que por mais que ele vá lá para a loja onde ele trabalha de ônibus, mas a loja que ele trabalha, por acaso, é a Mercedes-Benz ou é a BMW, cara, imagina se ele for transpor essa crença de que o bolso do cliente é o bolso dele, ele não vai vender nenhum carro, porque ninguém vai querer comprar um Mercedes ou BMW baseado na crença dele, entendeu? Então, achar que alguém não vai dar R$ 200 num suplemento premium é loucura, né? Não é loucura, mas talvez seja falta de conhecimento, entendeu? É simples assim. E eu vou te falar uma coisa: eu gosto muito de estudar sobre marketing, né? Porque é o growth, né? O que é CGO, né? CGO é Chief Growth Officer, né? Ou seja, aportuguesando é um diretor de expansão, né? O growth é expansão, o growth é crescimento. E quando a gente estuda growth, engloba basicamente vendas, marketing e produto. Você estuda um pouco dessas três linhas aí. Apesar de que minha formação é administração, mas tudo se compete. Mas alguns estudos de marketing recente já provaram que é mais fácil vender um produto mais caro, claro, a depender do segmento, mas é mais fácil vender um produto mais caro do que um produto barato. E o cliente que te compra mais caro te dá menos trabalho do que o cliente que compra barato. O cara que te compra um produto de 20, R$ 30, esse cara vai te perturbar para sempre. Entendeu? Cara, porque existem suplementos de drogaria de 20, R$ 30. Faz sentido? Né? Esse cara pode te perturbar para sempre. Eles compram melatonina de 20, R$ 30, ele vai tipo, olha, eu tomei e não fez efeito. Já tomei três e não fez efeito. Já tomei 10 e não fez efeito. Vou jogar isso no lixo, vou fazer um vídeo e vou te queimar. Agora, um cliente que está disposto a dar R$ 200 para ele dormir bem, porque ele entende que ele acordar bem não tem preço, entendeu? E se considerar que a nossa melatonina, eu não posso nem falar aqui, né? Mas ela rompe os níveis, né? Vou falar só isso aí, quem quiser entender, entende. Ela rompe os níveis exigidos e impostos. Cara, R$ 197 não é nada. E aí tem o último ponto que eu encerro aqui. O que vem pela frente, os suplementos mastigáveis, eu acho tão incrível quanto os gummies, tá? Porque ele também tem um ótimo sabor e ele tem um custo menor. Eles estão sendo projetados para todos eles de forma padronizada durar pelo menos 2 meses. Pelo menos, tá? Nós estamos estudando, fazendo conta para ver se tudo fecha, para de repente até aumentar essa quantidade, esse número de esse período, né? Ou seja, você vai comprar um suplemento, em vez de durar 15 dias, 20 dias, 30 dias, ele vai durar 2 meses para você. Você vai estar suplementado por 2 meses, pagando o preço de um mês, né? Então, o cliente, ele ama ter essa sensação de que ele está saindo ganhando. Então, olha, o produto, vamos lá, chutar aqui o valor, 147, 157, mas ele vai durar 2 meses ou até mais, tá, gente? Quem sabe as contas não fecham aí, a gente consegue colocar até para 3 meses. A gente não pode prometer nada agora, mas estamos lutando para isso, né? Mas no mínimo 2 meses vai acontecer. E é isso, acho que eu falei demais. Mais uma vez eu reafirmo para vocês o meu compromisso, né? O meu número tá no grupo, não tá meu número? Então, não há nenhum de vocês que me mandando uma mensagem, eu não vou responder, não existe essa possibilidade. Dia que quando a empresa crescer mais e tiver muita gente, aí eu contrato uma secretária e me ajuda. Mas ainda não é momento para isso, há momento para todas as coisas, há tempo para todas as coisas. É tempo,
de eu manualmente responder todo mundo, né? Posso demorar um pouquinho ali, algumas horas, mas todo mundo será respondido. Se qualquer demanda que você tiver, você pode tratar comigo, até porque o Stanley, né, ele precisa de mais tempo. O Stanley é muito produtivo. Claudio, você sabe disso. Você convive com ele. Ele é muito produtivo. Eu até brinco, né, trabalha 20 horas por dia, né? E, e o que eu puder fazer para deixar ele ainda mais livre, para ele produzir, para ele criar, ele é um cara do criativo, né? Então, as demandas podem falar comigo, passar para mim que eu estou à disposição. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode falar. Você também, Cláudio, fica à vontade, irmão. Deixa o pessoal perguntar, depois eu pergunto. O produto, eu digo que dura 60 dias, eu vejo assim, é uma estratégia de venda muito grande, porque, por exemplo, eu compro um produto para me usar 60 dias, só que eu não uso só. Usa a esposa, usa o filho, usa todo mundo, quer dizer, o produto para 60 dias não vai durar 30 dias, porque todo mundo na casa vai usar. Mesmo que a gente consiga 90 dias, Anderson, todo mundo vai usar, cara. Ainda mais se o sabor for bom. Porque a grande dor de quem toma suplementação de forma corriqueira ou no cotidiano é que é chato, né? Tomar suplemento, a cápsula, você tem que ter água, tem que engolir, você tem que pegar o scoop e colocar na água, mexer. O conceito da Nutritive é facilitar a nutrição, facilitar a performance, né? Traz- é, Fazer com que a Nutritive seja divertido, seja fácil, sabe? Os meus filhos aqui, o momento de tomar o suplemento aqui é divertido. Para eles é como se fosse a sobremesa depois do almoço, né? A sobremesa depois do almoço. Então, esse é o conceito da Nutritive. É tornar tudo mais leve e mais divertido. Se Claro? ninguém perguntar, eu tenho uma pergunta aqui, ela é baseada muito no que eu vi no começo, né? Eu sempre falo para as pessoas que eu acreditei na Nutritive, lá na Cachoeira das Framas, numa sexta-feira, eu acho que sexta ou um sábado, quando o Stanley falou comigo o que ia fazer e como ia fazer. Naquele dia ali eu fui o primeiro cadastro da empresa, né? E eu consegui enxergar de fato aquilo que a gente vê nos livros e fala depois, além das montanhas, de verdade. O que falam para mim não é surpresa, mas para ti, Diego, e até para os nossos amigos, que chegou há poucos dias aí, e como o Stanley é da casa, como o Stanley já tem uma história, como é que tá vendo, né? Porque hoje eu tenho, eu falo a tua experiência do vídeo que tu viu lá, as gomas saindo, que lá realmente é de Israel. O que Israel, sim. estando lá até tarde da noite lá no TI lá, o que tu tá vendo daí? Não sei se tu vai conseguir descrever, porque esse bastidor ele é muito, muito, muito forte. Eu acho que eu, sem ver o que tu tá vendo, já tenho uma crença absurda. Imagino vendo. Como é que tu consegue descrever pra gente tudo isso que tu tá vivendo aí? Tu que já viveu desse lado daqui e agora tá vivendo de outro lado. Olha, eu te confesso que é um misto de emoções, porque horas eu tô eufórico pelo que eu tô vendo, que a gente está construindo, horas eu tô em paz por saber que está tudo muito calçado, né? A operação logística, por exemplo, lá no Paraná, está muito redondinho, né? O fabricante recebe o produto, que já envia pro galpão logístico, e o galpão logístico já envia lá para o aeroporto de Maringá, onde nós estivemos lá na GoLog. Então, assim, quando eu vejo que está tudo bem amarradinho, eu sinto paz de que a gente está fazendo algo Mas, muito redondo. E por outro lado, eu acordo cedo, mesmo dormindo tarde, porque a mente está. Eu estou com o pensamento acelerado, que isso nem é saudável, né? A gente está com o pensamento acelerado, mas é mediante aquilo que a gente está construindo. Eu creio que, até já falei com minha esposa aqui, já me despedi dela, dentro de casa, porque eu falei, amor, eu preciso de um ano offline, entendeu? Um ano offline para construir a vida dos nossos sonhos e para construir algo muito grandioso que é a Nutritive.
Que massa. É assim que eu fico sem dormir também com a mente acelerada. Que legal ouvir isso de ti. Fábio, Opa, pergunta aí. eu queria tirar uma dúvida em relação à logística. Uhum. Pode ser contigo também, Diego? Claro, claro, irmão, claro. Aqui em São Luís, o frete aqui ainda é muito caro para um produto. A gente comprando um produto, sai média de R$ 70 o frete pelo Sedex, né? Só tem essa Uhum. opção de frete aqui em São Luís. Eu até tinha falado com o Stanley, disse que ia falar com o pessoal da TI para poder ver, encaixar outra modalidade de entrega, né? A Golog, ela tem a nível nacional ou só em determinados estados? A Golog está a nível nacional. Eu não verifiquei exatamente todas as cidades, mas Uhum, basicamente onde a Gol tem operação, ela tem a Golog, né? Porque ela tem os aviões de cargueiro, mas ela também envia pelos aviões comerciais. Então, São Luís é uma capital, né? O que você sente, o que você percebe, é a mesma coisa que nós lá de Manaus sentimos e percebemos também. Manaus é extremamente desafiador. Eu posso assegurar duas coisas para vocês. É que, inclusive ontem nós tivemos essa reunião para tratar disso, onde nós estávamos estudando as possibilidades de outras transportadoras, né, como a Jade, e tem outras transportadoras que nós estávamos cotando, fazendo cotação e entendendo melhor tudo isso. A priori, a GoLog está à nossa disposição e o próprio Correio, porque o Correio já é padrão. Mas o Correio, de verdade, a cada dia que passa, ele parece que está menos eficaz, né? Eu não sei se isso é. Eu não estou nem falando, é, eu não tô nem falando como CEO da Nutritiva, eu tô falando como cliente dos Correios mesmo, né? Que eu sempre estou comprando alguma coisa também online e chega por correio. Mas a melhor maneira de nós resolvermos isso, gente, é nós termos um PA, lembra que eu falei do momento? Um PA em cada capital, pelo menos um. Então, a mesma força que nós temos, às vezes, de sair e mostrar um plano, a gente precisa fazer isso também para construir pelo menos um PA em cada cidade. Isso vai melhorar a vida de todo mundo, porque vai ter previsibilidade da nossa parte, né? E vai ter produto à pronta entrega na mão do afiliado. Existe talvez uma crença errônea no multinível que diz que primeiro eu crio o volume para depois eu ter o ponto de apoio. E é completamente o inverso. Primeiro a gente tem um ponto de apoio e depois a gente cria volume, né? A gente precisa dar esse passo. É claro que muitas vezes não depende de você, né? Mas nós oferecermos, né? E eu estou à disposição, inclusive, qualquer um aqui que tenha algum prospecto para trazer o ponto de apoio, pode me chamar que a gente faz um Zoom específico com ele, abre uma live aí. O Cláudio também tá nessa direção, assim como o Christian, né? Agora que eu estou vendo que está aqui também conosco, o Christian também tá fazendo essa operação de nós alavancarmos o número de PA pelo Brasil. Afinal de contas, nós temos a consciência de que isso vai resolver 90% dos nossos problemas logísticos. Quando eu digo nosso, não da Nutritive, mas do Brasil, né? Como eu te falei, o Brasil é um país continental. Stanley, Pergunta? ou Stanley não. Diego, é sobre as nossas reuniões. No começo nós começamos a fazer reunião todos os dias, às 20 horas de Manaus, 21 de Brasília. Uhum. Eu vejo hoje necessidade, de verdade, de ter novamente as reuniões em sequência. Eu entendo que nas últimas 3 semanas e fevereiro foi um mês desafiador por conta de vários fatores, mas a gente está num momento muito bom para voltar, né, com as reuniões. Eu, em particular, eu faço reuniões às 15 horas de Manaus, todos os dias, e a reunião da noite, como é que a gente está atuando na agenda? Já foi passado alguma coisa para ti? Já, na verdade, o Stanley sugeriu terça, quinta e sábado, e eu falei para ele, não, mano, meu irmão, vamos fazer com uma periodicidade maior. Eu sugeri para ele nós fazermos de terça a sábado. Deixar a segunda livre, porque a segunda é um dia muito bom para fazer caseira. Então, algumas pessoas querem reunir gente em casa, né? Então, e domingo é um dia onde as pessoas estão mais focadas ali na igreja, na família. Então, nós fazemos aí de terça a sábado, ininterruptamente. Toda Eu terça, quarta, apoio, eu super apoio, eu super apoio. vamos fazer. E aí, no sábado, a gente emenda uma APN mais rápida, né? Uma APN, uma apresentação fast food no sábado.
ela mais encurtada, e nós faríamos um treinamento depois. Gente, eu sou um cara muito objetivo, tá? Treinamento, a PN é 25 minutos e Uhum. treinamento é 30, 35 minutos. Então, no máximo, a gente fica uma hora junto se colocar a PN com treinamento, no máximo. Porque eu entendo que tem perda de rendimento. A partir desse tempo tem perda de rendimento. No presencial, a gente consegue fazer algum treinamento mais longo, né? Isso vai já acontecer também. A gente vai já começar a rodar o Brasil aí e fazer treinamento presencial. As Mas, nossas apresentações no Zoom são mais ou menos esse período, 25, 35 minutos, no máximo. entendi. Tá perfeito, é isso. Eu Anderson, acredito nisso. Fábio, Anderson, Fábio, Christian, o que é que vocês acham aí de terça, sábado? Bora trazer o povo? Para mim seria ótimo também. Quanto mais tempo, mais lives tiver, né? Mais a gente vai se aprofundar do assunto do produto da empresa, mais a gente vai se inteirar, mais a gente vai criar crença, né? E se fortificar. Eu acho bom. Perfeito. Bora, Anderson. Bora, bora. Pronto. Diego, uma coisa, tem alguém no TI aí que consiga criar uma página de captura para o grupo aí? Ah, boa pergunta. Uhum. Não Tipo um entendi. link, né? Um link de captura. Olha, eu teria que passar Focado, isso para o focado no TI. digital, né? Isso não foi colocado, não, porque na real hoje o TI ele tem uma agenda de demanda, né? E como ele atende outras empresas, empresários, empresas grandes aqui do mercado tradicional aqui de São Paulo, ele tem muita demanda, então a gente tem uma agenda com ele para ele cumprir, né? Teria que ser colocado isso na agenda também. Top, top. Voltando aqui no assunto aqui da reunião do Zoom, terça, sábado, é uma sugestão, é uma sugestão de ouro que eu quero dar para os meus amigos, inclusive quem já trabalha com a gente já faz o que eu aprendi nos livros, né? Geralmente eu sempre preparo as pessoas, Diego, para quando entrar no Zoom, entrar com a câmera ligada em posição de aula ou reunião, porque ninguém consegue crescer se não tiver realmente com um trabalho de excelência. E eu entendo que, por ser o nosso trabalho em casa, às vezes as pessoas relaxam. Até minha esposa me fala que eu sou muito exigente com as pessoas, não sei o quê. Quando na realidade, eu acho que quando as pessoas elas estão desleixadas nessa reunião, elas não entenderam a parte negócio. O quão Então, grande é, né? o Cão Grande é. Então, fica essa sugestão para todo mundo, né? Peça lá para o seu. Prepare o seu convidado, né? Para estar numa sala de reunião, com a câmera ligada, ambiente em silêncio, uma postura de negócio, que eu tenho Irmão, absoluta perfeito, certeza que no perfeito, Cláudio. final ele vai te dar um sim, viu? No final. Eu aprendi isso agora muito com o pessoal da Turquia, fazendo reunião com eles. Nós éramos cobrados, né, Anderson? Todo mundo liga a câmera, liga a câmera, liga a câmera. E eu entendi o resultado de 2 meses com uma câmera ligada, mesmo através do online. Essa fica a minha sugestão de ouro aí. Perfeito. Isso está previsto na minha agenda de treinamento, tá? A gente vai falar muito de marketing, cara, muito sobre marketing. Eu até comentei isso com o nosso presidente. Nós não trabalhamos com multinível, nós trabalhamos com marketing multinível. E o marketing vem antes de qualquer coisa, antecede qualquer coisa. Nós precisamos cada vez mais ser marqueteiros. Porém, o mercado mudou muito, o mercado está muito maduro e não aceita mais o amadorismo de, cara, 15, outrora, 20 anos atrás, como nós muitas vezes fazíamos, né? Aquela gritaria, aquele uhul, né? Tocar o negócio de qualquer maneira, fazer o negócio de qualquer maneira, tá tudo hoje, tudo, não só o marketing multinível, mas o mercado global hoje está muito mais exigente. Se nós não entregarmos mais, se nós não parecermos porque não basta ser bom, você precisa parecer que é bom. É sobre isso que o Cláudio está falando. Porque todo mundo aqui tem competência para liderar, todo mundo aqui tem competência para construir uma grande equipe, mas você não pode só ter competência. Você tem que mostrar que é competente, né? E como é que você mostra isso? Com a forma que você se veste, com a forma que você com a sua postura, com a forma que você fala. Não, tudo isso está previsto em treinamento, Cláudio. E ótimo você ter abordado isso aqui, cara. Que massa.
É isso aí? Por mim, tudo ótimo, perfeito. Sabadão. Então eu encontro vocês na terça-feira agora, é isso? Terça-feira, 20 horas de Manaus, 21 horas. Aliás, bora perguntar do povo, né? Pra mim, 20 horas de Manaus tá perfeito. Beleza. Se tiver alguém para fechar ponto de apoio, entre em contato comigo aí, ou com o Claudson, ou com o Christian, né? Se vocês forem da rede do Christian ou do Claudson, vocês procuram eles aí, para nós três juntos fazermos esse, essa linha de frente, né, Claudson? Para a gente aumentar o número, Uhum. pra gente aumentar o número de PA aqui no Brasil. Tira só uma dúvida, Diego. Em relação vai ter a PN, o treinamento, ou só a PN mesmo? De terça a sexta, só PN. No sábado, eu faço uma PN ainda mais rápida e depois Uhum. treinamento. Todo sábado, Ótimo, treinamento. ótimo, ótimo. Então, por mais que você tenha algum compromisso, vá sair com a esposa, alguma coisa, é, tudo entre a PN e treinamento não vai durar 1 hora. Então, você ainda vai conseguir. Assiste a live já arrumado, terminar a live, você sai. Entendeu? Então, a ideia é não atrapalhar o fim de semana de ninguém. Eu sei que todo mundo tem compromisso aqui. Perfeito. O compromisso agora é quando tu tive. Amém. Eu tô nessa Que vibe também, massa. irmão. Eu estou nessa sintonia também. E como diz o Pronto. nosso presidente, muito entusiasmado com tudo que está acontecendo, né, É, Cláudio? maravilha, Uma frase maravilha. Maravilha. que fica bolado porque eu não falo maravilha. Tem que falar maravilha. Gente, eu acho que já deu, né, aqui, Diego? Eu vou pedir uma coisa de vocês. Prepare o melhor da sua caricatura aí agora, do seu sorriso. Vou fazer um print aqui da gente. E aí eu vou postar lá marcando a Nutritive lá. E se você puder também marcar também lá essa reunião. Vai ficar lindo, viu? Bora fazer o barulho. Tá bom? Vamos lá. Cadê o seu sorriso? Pera ainda. Aí, ó. Aí eu digo, Cristian, vai. Agora, Cristian, agora Ah, vai. Christian aí, ó. Pronto. Valeu, gente. Muito obrigado, Diego. Tamo junto, irmão. Tranquilo, gente. Valeu.